Mauro Cid, que personagem, né? Novas mensagens do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, foram divulgadas. Neste caso, eram conversas no WhatsApp com o ex-secretário de comunicação do ex-presidente Jair Bolsonaro, Fábio Weingarten. E nessas mensagens tem uma fofoca. Eu tô falando que é uma fofoca porque é uma fofoca mesmo, né? Não é nada de muito relevante para as investigações sobre a tentativa de golpe, mas que é muito saborosa. Léo Dias. Momento Léo Dias. Dizendo que preferia Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, como presidente do que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Essas mensagens foram trocadas em janeiro de 2023, quando Lula já havia assumido a presidência. O comentário surgiu quando Weingarten disse a Mauro Cid que o PL pretendia lançar Michele como candidata em 2026, caso Bolsonaro ficasse inelegível. Um fato que de fato aconteceu meses depois, ainda naquele ano, por decisão do Tribunal Superior Eleitoral. E aí, Cid, a gente tem o áudio, Tainá? Mensagem? Essas aí. Essas aí que estão no ar. O Cid respondeu: prefiro o Lula, hahaha. E aí o Weingarten, para minha grande surpresa, respondeu: idem. Vixe. Eu não vou nem perguntar para vocês comentarem aqui a respeito da relação pessoal entre essas figuras e Michele, porque me parece que é fofoca mesmo. Eu queria falar mais sobre a personalidade de Mauro Cid. Era um cara de quem as pessoas nunca tinham ouvido falar e, de repente, ele virou o olho do furacão, né? O centro de todas as denúncias contra Jair Bolsonaro. Era um cara de uma família muito respeitada no Exército, que tinha um futuro brilhante pela frente, em 8, 10, no máximo 10 anos seria general de 4 estrelas, fala muitas línguas, é um cara muito culto, estudou no exterior, e aí optou por um caminho em que falsificou cartão de vacinação, tentou vender joia tongada da Arábia Saudita, meio que office boy de malandro, uma coisa meio esquisita ali, parece, como é que uma pessoa escolhe um caminho desses tendo um caminho asfaltado tão bem traçado para o sucesso, né? O poder. Se a pessoa não tem cabeça, se a pessoa não está preparada para esse momento que ele viveu, ele se corrompe ou acha que tudo pode. Porque ele viaja o mundo, ele muitas vezes dá ordem em superiores, em nome do presidente. E eu posso falar porque eu já vivi 30 anos no governo. Se você não tem uma formação sólida, se você não sabe qual é o seu propósito, você se corrompe e acha que você é maior do que o Estado. Maior do que o Estado. E acho que ele, como outros, né? Porque a gente está falando num episódio do WhatsApp, mas se você vê o entorno e vê o que vira e mexe sai na imprensa, são pessoas de capacidade intelectual muito grande, mas despreparadas para viver o que eles viveram, sabe? E eu acho que esse Mauro Cid é um pouco reflexo disso, né? Parece... a palavra aloprados era usada, acho que mais para a esquerda, mas parece uns aloprados, né? Porque você vê umas coisas que não tem nada a ver. Essa fala não tem problema nenhum. Eu acho que é uma opinião de cada um. Não muda nada, não muda nada. Inclusive tenho boa relação com o Fábio, sabe? Não estou aqui protegendo, ele tem boa relação com o Fábio. Ele está num bate-papo ali com alguém que está precisando, inclusive, conversar, porque 2023 eu acho que ele já tinha tomado já tinha sido... já tinham tomado o celular dele. Então. Teve até aquele discurso do Bolsonaro dizendo que tomaram o celular do meu... Então é isso. Então, ali também é uma conversa de alguém que está muito fragilizado e você tem que, de alguma forma, manter um bom diálogo, né? Um bom diálogo. Eu não acho que o Fábio iria falar disso da Michele se não fosse um momento ali de tranquilizar o Mauro Cid, de entrar num bom papo, para continuar tendo ele um pouco mais próximo. Ô Diego, a gente já viu muitas mensagens de pessoas que não tinham acesso ao então presidente, a não ser por intermédio de Mauro Cid, que faziam pedidos quase de joelhos, né? Por favor, convença o presidente, fale com o presidente. Quando você fala, por favor, convença o presidente, na cabeça do cara fala, sou eu que determino.
o que o presidente vai falar. É fácil você tirar os pés do chão, né? Mesmo para um cara supostamente tão bem preparado como ele. Eu concordo muito com o que disse o Wilson Megali. Tô passando pano aqui não, tá? Isso é... Não, mas tu cometeu crime. Dando um exemplo. Cara, quem passou um pano aqui foi o Wilson. Eu tive um cargo que era secretário particular de um governador. Fui chefe de gabinete de prefeito. O que mandavam de mensagem para esse Mauro Cid e ele tomava atitude, fazem isso com secretários de Estado, fazem isso com a secretária. Muitas vezes... Então isso tem que ser bem filtrado, porque de fato o contato do presidente não é um contato que todo mundo tem, mas o contato do ajudante de ordens às vezes é uma coisa que circula entre as pessoas, que as pessoas não têm o receio de passar esse contato para frente. Mas eu concordo bastante com o que o Ilcinho disse, que isso é a síndrome do poder. Eu só discordo, Ilcinho, que eu acho que isso não é uma coisa inerente só ao grupo político do Bolsonaro. Em grandes grupos políticos, a gente vê esse tipo de cisão e nem acho que é um momento de fragilidade. Tanto é que eu dei o exemplo, que eu falo assim, eu já passei por isso. É que eu tive equilíbrio para entender que isso uma hora acabava, que eu não era maior que o Estado. Mas muitos... Mas não sobre esse aspecto. Eu digo assim, se você pegar uma prefeitura pequena de uma cidade do interior, Megali, certamente você vai ter ali intrigas entre secretários, gente que gosta do prefeito e não gosta, às vezes, porque tomou uma carteirada do filho do prefeito ou da mulher do prefeito. Então, esse tipo de opinião do Weingarten e do Mauro Cid, talvez não seja reflexo de um momento de fragilidade, seja a opinião deles de fato. É público e notório que Michele Bolsonaro não tem uma boa relação, por exemplo, com os filhos do Jair Bolsonaro. Então, esse tipo de briga, esse tipo de intriga, eu acho que é algo comum, realmente, então ao poder. É coisa do poder. Então, esse negócio de não gostar de filho deve ser um problema, porque a gente também não gosta do então, filho do Lula. E para não deixar aqui a pauta passar a ser uma brincadeira, olha, bastou Mauro Cid ser preso e já ficou com vontade de votar no PT, né? Isso ancorado em fatos, tá? Ó, Lula teve 4 a cada 5 votos nas penitenciárias. Eu tô ancorando isso num fato, tá? Isso é dado oficial? É dado oficial, Calma, nossos espectadores de esquerda, é uma piada. É uma piada. Deixar claro aqui, vamos descontrair, gente. É uma piada um pouquinho ancorada na realidade. Mas e a opinião dos comentaristas não reflete... Não reflete a opinião do Flow News.